Portanto, em primeiro lugar, muito bom dia, muito obrigada por partilharem esta manhã de sábado conosco. Como sabem, esta sessão é sobre linguagem escrita e creio que não estou a atrair os meus colegas de mesa, que são o professor Tiago Almeida e o professor Sérgio Gaitas, quando digo que a aprendizagem da leitura e da escrita é uma dimensão fundamental não só para o sucesso escolar, mas o sucesso escolar ao longo de toda a escolaridade, obrigatória e não só. Portanto, o facto de as crianças, os adolescentes dominarem a linguagem escrita é fundamental para eles serem capazes de estruturar e manipular informação, produzirem textos bem estruturados e, sobretudo, virem a ser cidadãos mais ativos, mais, em última análise, mais bem informados, em última análise, mais livres. E, portanto, trabalharmos para fundamentar as nossas práticas pedagógicas e que as nossas práticas pedagógicas sejam cada vez mais eficientes, é, como todos sabemos, trabalharmos para o futuro das crianças e, em última análise, também para uma certa felicidade, porque não há nada melhor do que para a motivação do que as crianças sentirem que estão a ter sucesso. Portanto, sou eu que vou começar e vou começar falando de um instrumento que serve para melhorar o desempenho ortográfico ao nível da ortografia. Depois, o professor Sérgio Gaitas irá falar também sobre práticas pedagógicas de qualidade e o professor Tiago Almeida, que será o professor Sérgio Gaitas. Eu sou péssima a fazer apresentações, sou a pior pessoa do ponto de vista formal que existe ao cimo da terra. O professor Sérgio Gaitas é meu colega no ISPA, para além de trabalhar na Voz do Operário, e o professor Tiago Almeida, que trabalha há muitos anos comigo, tenho esse prazer, é professor na Escola Superior de Educação de Lisboa e que vai centrar o seu olhar, como nós centramos sempre muito aqui, nas crianças e como é que as crianças se veem enquanto produtores de textos escritos, crianças do primeiro ciclo. Então, vamos começar. Eu vou partilhar a tela. Eu também não pus aquela coisa que devia ter posto. Já estou a partilhar. Não estou. Eu tenho que pôr isto em maior. Ok. Portanto, a minha apresentação chama-se Autocorreção, uma modalidade pedagógica para a tomada de consciência das regras ortográficas na língua portuguesa. Mas antes de irmos para a apresentação mais científica dos dados e da fundamentação teórica, eu acho que com esta pandemia todos nós necessitamos de um pouco de arte para fazer penetrar a ciência. E eu há muitos anos que partilho a ideia de que para nós sermos eficazes enquanto sujeitos ativos dos processos de ensino-aprendizagem, nós temos de ter em conta o objeto da aprendizagem. E aqui, quando estamos a falar de linguagem escrita, temos que conhecer as características da linguagem escrita. E conhecer muito bem as características da linguagem escrita para perceber que tipo de dificuldades é que elas levantam para as crianças, para a partir daí equacionar as práticas pedagógicas. E daí a parte da artística, eu vou-vos ler só um bocadinho de um livro que eu gosto particularmente e que aconselho a todas as pessoas que trabalham na área da linguagem escrita, que se chama Como um Romance, do Daniel Pennac, e em que ele diz o seguinte a propósito de uma criança que está a aprender a ler. Nem tudo era fácil. Cada sílaba era como um parto.
O sentido das palavras perdia-se no esforço da sua composição. O sentido da frase, atomizada pela quantidade das palavras. Voltar atrás, recomeçar, incansavelmente. Então, percebeste? O que é que isto quer dizer? E isto passava-se na pior altura do dia. Quando eu voltava da escola, quando nós regressávamos do trabalho, quando eu estava no máximo da fadiga e nós no mínimo das nossas forças. Isto é uma passagem de pais a tentarem ensinar as suas crianças a fazer os trabalhos de casa. Ora bem, começando então depois desta introdução algo poética, digamos assim, e na linha daquilo que eu comecei por dizer, que é necessário para nós sermos eficazes do ponto de vista pedagógico, termos em linha de conta as características do código alfabético, porque vamos ensinar leitura e escrita. Portanto, os sistemas de escrita alfabéticos, em geral, organizam-se segundo dois tipos de princípios: fonográficos, que na medida em que as letras representam sons, mas também semiográficos, na medida em que dizem respeito à notação dos que os grafemas e os grupos de grafemas, ou seja, letras ou conjuntos de letras, fazem de unidades significativas. Portanto, as letras não apenas representam sons, muitas vezes não numa relação bionívoca, mas também sequências letras ou sequências de letras podem representar unidades de sentido. Quando nós fazemos o S de gatos, representa mais do que um. E dentro desta linha nós podemos dividir os sistemas ortográficos em função da regularidade com que notam a relação grafema-fonema em sistemas opacos, em que a dimensão semiográfica é mais visível, e em sistemas como é o caso do inglês, e em sistemas transparentes, em que a relação grafo-fonética é direta, ou seja, uma letra representa sempre o mesmo som, e vice-versa. O que acontece no servo-croata ou no finlandês. No finlandês, as crianças muitas vezes têm, ou no início da aprendizagem, têm desempenhos melhores na leitura e na escrita, porque o próprio sistema de escrita também, independentemente agora de entrarmos no seu sistema de ensino, porque também o sistema de escrita favorece a sua aprendizagem. Ora bem, a ortografia do português, que é aquilo que nos interessa, situa-se a um nível intermédio. Portanto, não é tão opaco como o inglês, mas não é tão transparente como o finlandês ou o servo-croata. E, portanto, tem basicamente relações regulares e, portanto, em que determinadas regras definem como é que a letra deverá ser representada do ponto de vista sonoro. Portanto, temos relações diretas em que cada letra corresponde a um som e vice-versa, o P, o D, o T, etc. Relações regulares contextuais, em que é possível predizer o valor sonoro da letra em função da posição da letra e das letras que vêm antes e depois, e as relações regulares morfológicas, que dizem respeito aos casos em que é necessário recorrer à gramática e, em particular, à morfologia, para chegar à grafia correta das palavras. Portanto, isto é extremamente... E também relações irregulares. Isto é extremamente importante, e acabei a parte relacionada com o sistema, com as características do sistema ortográfico, porque o que os estudos indicam é que, durante o processo de aprendizagem, as crianças não se deverão limitar a reproduzir a regra, ou repetir M antes de P e de B, lê-se antes de P e de B tem que se utilizar um M, os dois S's, o S no meio das palavras, lê-se Z, etc, etc. É necessário perceberem como é que a regra funciona. E é necessário que isso seja cada vez mais explícito na cabeça delas. E isso muitas vezes não acontece. E, portanto, neste sentido, devem ser desenvolvidas atividades metalinguísticas que melhorem a explicitação da regra e que levem as crianças à tomada de consciência das formas ortográficas das palavras. Há um estudo, eu vou passar à frente
do modelo da Creighton, dos estudos da Creighton e da Carmel-Smith, que era isto que vinha aqui, em que é um dos modelos que nós utilizamos para basear as nossas investigações, e onde ela diz que o desenvolvimento dos conhecimentos ortográficos implica uma evolução de representações mais implícitas para representações mais explícitas. E dentro desta linha, há um estudo já antigo, mas muito curioso, do Moraes e Tiborowski, onde, com crianças do terceiro ano de escolaridade, onde as crianças foram convidadas a transgredir deliberadamente a norma ortográfica durante a escrita da palavra. Era ditado, era feito um ditado e diziam-lhe para errar a forma de escrever a palavra. E para explicar porque é que estavam a errar. E as crianças que transgrediam a norma e, posteriormente, eram capazes de explicar porque é que estavam a errar, e, portanto, o significado, que tinham um nível de explicitação da regra mais elevado, eram aquelas que depois, numa outra tarefa de ditado, apresentavam um desempenho ortográfico melhor. Portanto, eles também demonstraram, e isto é importante e óbvio, que a tomada de consciência das restrições contextuais, como o EM antes de PIB, o GEGI, os dois R's e um R no meio das palavras, etc., etc., diferiam, portanto, eram mais fáceis para as crianças do que as regras que tinham a ver com dimensões morfológicas. Eram mais fáceis de explicitar. Uma estratégia que é muito utilizada, nomeadamente no contexto pedagógico, e que tem sido objeto de investigação, é a autocorreção como um instrumento para melhorar o desempenho ortográfico. Ou seja, a criança erra, mostra-se a palavra correta e pede-se eventualmente para a criança escrever a palavra. A autocorreção parece ser uma estratégia que melhora o desempenho ortográfico, mas desde que, e isto é muito importante, desde que as crianças sejam encorajadas a examinar letra a letra a sua escrita e a compará-la com a escrita convencional, e, portanto, este efeito melhora extraordinariamente quando é acompanhado por questionamento e reflexão sobre a própria ortografia. Isto significa que a autocorreção, quando nós pedimos às crianças, escreve 3 vezes, e ele escreve 3 vezes como tivesse a copiar quadrados, se calhar não pode não ser tão eficaz, exatamente porque muitas vezes a criança não é levada a comparar entre o erro e a palavra correta e também não é questionada nem levada a refletir sobre o próprio erro e sobre a ortografia convencional. Nenhum destes estudos que eu apresentei recorre a procedimentos de revisão enquanto uma metodologia que ajuda a tomar consciência das restrições ortográficas. Porque aquilo que eu acabei de dizer foram essencialmente 2 coisas relevantes. Primeiro, que é fundamental a explicitação das regras ortográficas para que as crianças melhorem o desempenho ortográfico e que a autocorreção pode favorecer, desde que sejam induzidas estratégias de reflexão sobre o erro e sobre a própria ortografia convencional. Agora, será que isto pode ser encaixado em estratégias de revisão como um método para facilitar a reflexão metalinguística, nomeadamente sobre regras contextuais, morfossintáticas ou sobre a estrutura das palavras? E é esse, no fundo, o objetivo do estudo que eu vos vou apresentar, porque, no fundo, eu já tinha utilizado procedimentos de revisão ao nível da produção textual, da produção de textos, da tomada de consciência por parte das crianças da estrutura de textos e como a revisão pode melhorar a qualidade textual, mas não ao nível da ortografia. Ou sim, mas não de uma forma sistemática. Portanto,
Portanto, tendo em conta que, como eu acabei de referir, que a capacidade para explicitar as regras ortográficas vai modelar a precisão da ortografia, e isso está associado a um melhor desempenho ortográfico, pretende-se avaliar como é que as estratégias de autocorreção que recorram a grelhas, e onde estão explicitadas regras, nomeadamente regras contextuais, fonológicas e morfológicas, enquanto instrumento de revisão. Também, ou seja, neste caso, em vez de nos darmos a palavra correta para a criança corrigir e refletir, damos as regras. E, portanto, pretendemos também, no contexto deste estudo, avaliar o efeito da frequência das palavras. Se esta metodologia pedagógica tem o mesmo resultado em função das palavras serem mais ou menos frequentes, mais ou menos familiares para a criança. Portanto, isto é o desenho experimental. Há um pré-teste. No pré-teste, essencialmente, era feito um ditado com 66 palavras, divididas em palavras relacionadas com regras contextuais, morfológicas e com regras que têm uma estrutura ortográfica, uma estrutura fonológica, como, por exemplo, sílabas complexas, que muitas vezes levanta dificuldades às crianças. Era controlado a nível intelectual. Depois, ao nível da intervenção, tínhamos um grupo experimental, onde se faziam ditados e cada criança, individualmente, sem intervenção do professor, fazia a revisão dos seus próprios erros, de uma forma que eu já vou explicar, e um grupo de controle em que era feita, digamos assim, uma autocorreção, um pouco com aquilo que se faz muitas vezes em algumas escolas. Dá-se a palavra correta e pedia-se às crianças para escrever 3 vezes, sem haver a tal história de questionamento, reflexão, etc., que eu falei anteriormente. E depois um pós-teste que era igual ao pré-teste. Ora bem, os participantes, eu estou a acelerar um bocadinho porque eu gostaria que no final nós discutíssemos e tivéssemos tempo para discutir. Portanto, eram 70 crianças do 3º ano de escolaridade, divididas por um grupo experimental e por um grupo de controle, que tinha uma média de idades de 8 anos e 7 meses. Portanto, nós avaliámos os professores e o tipo de trabalho que faziam ao nível da ortografia, entrevistámos os professores e o tipo de trabalho que faziam ao nível da ortografia era essencialmente o mesmo, e também controlámos o nível intelectual. Portanto, neste quadro, vocês podem ver que as crianças do grupo experimental e do grupo de controle eram equivalentes em género, idade, no nível intelectual e também no número de erros à partida, que eram bastante elevados. Reparem que nós fazíamos... em média, as crianças dos 2 grupos, aliás, o grupo experimental até estava um bocadinho mais elevado no número de erros, mas cometia 1/3 das palavras que foram ditadas estavam erradas do ponto de vista ortográfico. Portanto, estavam incorretas. Portanto, o ditado, como eu disse, era constituído por 76 palavras, 32 das palavras estavam relacionadas com regras contextuais, estão aqui, 32 palavras tinham uma estrutura fonológica específica, e, portanto, sobretudo palavras que levantavam dificuldades porque tinham sílabas complexas, como bres ou bares, etc., palavras que diferiam, cujo o fonema inicial diferia no vozeamento, ou palavras com dígrafos como o lhe e o nhe. E 12 palavras, isto nos estudos que estamos a fazer atualmente, aumentámos estas palavras relacionadas com regras morfológicas, derivacionais e flexionais. Nós escolhemos regras derivacionais e flexionais que nós sabíamos que as crianças erravam muito. Por exemplo, o isse, que implica a transformação do tolo em tolice, por exemplo, ou o esa, que implica a transformação do firme em firmeza. Portanto, a transformação de um adjetivo num nome ou num substantivo, e que muitas vezes, por exemplo, este último, o esa ou o isse,
muitas vezes há confusões relacionadas com as regras contextuais, com o S e dos dois S. E também regras flexionais relacionadas com a confusão que muitas vezes as crianças fazem entre o comeram no passado e o comerão no futuro, portanto, entre o pretérito e o futuro, ou ao nível do conjuntivo, entre comer-se e o pronome pessoal reflexo, e comer-se. E, portanto, em termos de cotação, as crianças podiam fazer outros erros, mas nós estávamos centrados, só cotávamos os erros relacionados com a regra. E nós utilizamos uma base de dados que é o Corelex, mas também os manuais os manuais escolares normais, e metade das palavras utilizadas no ditado eram palavras frequentes e a outra metade eram palavras pouco frequentes. E as palavras frequentes eram palavras que apareciam nos manuais escolares. Portanto, o programa de intervenção no grupo experimental, a sessão 0 implicava a explicitação de uma grelha de correção. A sessão 1, 2 e 3, as crianças faziam ditados que não eram iguais aos do pré e do pós-teste, com palavras que não eram iguais, relacionadas com regras contextuais, 4, 5 e 6 com uma estrutura fonológica específica, a 7, 8 e 9 com regras morfológicas. O grupo experimental, o que é que fazia? O grupo experimental procediam à revisão dos erros através de uma grelha de revisão que eram assinaladas com diferentes cores para cada tipo de erro. O grupo controle escrevia 3 vezes as palavras assinaladas como erradas. Isto está aqui um exemplo da grelha, não sei se está a ver, isto é a grelha contextual em relação ao R e aos 2 R's. Quando as crianças, e tem aqui a explicitação da regra, quando as crianças erravam, e nós discriminávamos o R no início da palavra, o R forte no meio da palavra com 2 R's e o R, e portanto é isso que não sei se consegue ler, porque eu próprio não estou a conseguir ler. Portanto, se as crianças faziam algum erro a esse nível, na utilização do R, mesmo que fizesse, nós assinalávamos com uma cor verde, e assim sucessivamente. A mesma coisa para, neste caso, seriam as regras morfológicas. E, portanto, aqui estão os nossos resultados, que foram recentemente publicados num artigo no Reading and Writing, e que eu não estaria aqui se os resultados não fossem bons, como é evidente. O grupo experimental, isto é o resultado total, e como veem, há um decréscimo muito significativo do número de erros. E isto em 9 sessões em que as crianças trabalhavam autonomamente. Depois, isto temos aqui diferenciado em função da natureza das palavras, portanto, palavras relativas às regras contextuais. Portanto, estas diferenças são sempre significativas entre o grupo, a evolução no sentido da diminuição dos erros ortográficos, são sempre significativos para todas as categorias de palavras. Para as regras contextuais, para as regras fonológicas, isso não é tão evidente, mas continua a ser significativo, e para as regras morfológicas. Também fizemos uma avaliação em função, como eu disse, da frequência das palavras, do facto das palavras serem frequentes ou pouco frequentes, e de facto há uma diminuição, há um efeito de interação que se manifesta pela diminuição significativa do número de erros em palavras de baixa frequência entre o pré e o pós-teste para as crianças do grupo experimental. E isso não acontece para as crianças do grupo de controle. Ou seja, as crianças, enquanto no pré-teste havia erros igualmente distribuídos pelas palavras frequentes e pelas palavras não frequentes, digamos assim. Portanto, as crianças do grupo experimental apresentam uma maior diminuição de erros nas palavras de baixa frequência, enquanto que as crianças do grupo de controle, isso não acontece, não há diferenças. Portanto, o que é que se pode concluir deste estudo? Verificou-se uma melhoria significativa no desempenho ortográfico das crianças do grupo experimental quando comparado com as crianças do grupo de controle, e o programa parece ser eficaz, nomeadamente em relação às palavras pouco frequentes. Portanto, o programa assenta essencialmente em 2 tipos de estratégias.
um processo de autocorreção, mas um processo de autocorreção em que não se vai comparar a palavra correta, onde se pretende que as crianças evoluam no sentido de uma maior explicitação da regra. Portanto, e consequentemente, isto terá, apesar de nós não termos avaliado esta dimensão, estamos a fazê-lo em futuros estudos, isto implicará, com certeza, esse melhor desempenho estará associado a uma melhor explicitação das regras ortográficas subjacentes à correta ortografia das palavras. E, portanto, acreditamos exatamente que essa evolução do desempenho ortográfico por parte das crianças do grupo experimental decorre da maior explicitação das regras ortográficas em causa. Portanto, muitíssimo obrigada, espero não ter levado demasiado tempo, ouvi um bocadinho. Eu vou passar de imediato ao meu colega Sérgio Gaitas, que um pouco na linha daquilo que eu estive a falar, vai falar de forma completamente diferente, vai falar exatamente sobre práticas pedagógicas com qualidade. Sérgio, passo-te a palavra. Olá, bom dia a todos, ainda é bom dia. Acho que fizeram uma boa opção em estar aqui connosco em vez de ir para a praia, já começa a estar muito calor a esta hora do dia e, como vocês sabem, o sol a partir desta hora não faz muito bem à pele e nós estamos preocupados sobretudo com o vosso bem-estar. Por isso é que organizámos o congresso para acontecer neste dia a esta hora, porque fomos ver o estado do tempo, como é natural. Ok, então vou partilhar aqui o meu ecrã convosco. Acho que já está. Então, por aqui o cronómetro para eu me organizar, senão fico aqui a tarde toda a falar, vocês já estão fartos de mim. Claro que a professora Ana Cristina Silva não iria permitir, ia mandar-me calar e dizer que já está na hora, mas então vamos lá. O trabalho que nós vimos aqui apresentar tem a ver com as práticas de ensino da linguagem escrita no primeiro ano de escolaridade e vamos apresentar um instrumento que desenvolvemos. Este trabalho é um trabalho que foi feito por mim e pela professora Margarida Alves Martins, que infelizmente não pode estar aqui connosco ontem. Não pode estar aqui connosco hoje. Ontem nós estivemos a conversar e houve duas ideias que geraram uma conversa muito interessante. Tenho mesmo pena que vocês não pudessem estar lá a ouvir. E a primeira foi qual é a melhor forma de ensinar a ler e a escrever, não é? E nós dizemos na brincadeira que a melhor forma é aquela que os miúdos aprendem. Não é? E isto, pronto, daria para ser um tema já de um congresso inteiro, porque há aqui muitas coisas para discutir por trás disto. Atrás desta discussão surgiu-nos uma história que aparece num livro da professora Maria Céu Roldão, eu acho, que ela diz que é sobre a história, eu às vezes costumo contar esta história, que é sobre a história de um investigador que tinha ensinado um cão a falar. Eu acho que vocês já conhecem essa história, mas parece-me particularmente relevante, só para o contexto que eu vou dar a seguir. Que a ideia é, ele dizia que ia apresentar num congresso a forma como tinha mostrado o cão a falar. E, naturalmente, toda a gente foi lá para ouvir e para ver como é que ele tinha feito isto. Chegado ao congresso, como vocês devem imaginar, o cão não falou e ele justificou a sua abordagem dizendo que ele ensinou, o cão é que não aprendeu. Não é? Assim, neste contexto, olhar para as aprendizagens dos miúdos, aqui um bocadinho na sequência da apresentação que a professora Ana Cristina terminou de fazer. Olhar para as aprendizagens dos miúdos sem olhar para os contextos onde essas aprendizagens se dão, é negar os mecanismos vivos pelos quais nós desenvolvemos as nossas aprendizagens e desconsiderar que elas são situadas do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Então, a principal ideia é nós olharmos para dentro da sala de aula e percebermos como é que naquela comunidade educativa se vive a linguagem escrita. Então, nós vamos organizar aqui a nossa conversa em 4 pontos. Um primeiro ponto tem a ver com o enquadramento do trabalho, que eu já comecei a fazer.
Depois vou falar um bocadinho sobre o método, apresentar os resultados e delinear 3 ou 4 conclusões. Ok? A primeira ideia que eu gostava de vos passar está muito próxima à forma como a professora Ana Cristina Silva introduziu aqui a nossa mesa. Claro que nós combinamos isto tudo para ter uma sequência lógica entre as apresentações que vão sendo feitas. Não é? Vocês não imaginam que isto será por acaso. Então, a primeira questão tem a ver com a competência, esta competência da linguagem escrita, ela ser precisa para a vida. Não é? Nós não precisamos de ler e escrever para andar na escola. Quer dizer, também precisamos, como é evidente. Mas a ideia é que esta competência é necessária para viver. Não é? Aliás, o professor Sérgio Misa tem um texto muito interessante que, se vocês não leram, aproveitem para ler, que é o poder discriminatório da escrita. E que é exatamente isto. Onde a escola desempenha um papel determinante na conquista desta competência. Porque se a linguagem oral ela se desenvolve naturalmente, não é? A linguagem escrita nós sabemos que não é bem assim. Pronto, então, durante muitos anos existiu um grande debate sobre qual é o melhor método para ensinar a ler e a escrever, nomeadamente do ponto de vista da iniciação à leitura e à escrita. Não é? E temos aqui visões opostas, que nos são familiares de alguma forma. Por um lado, uma visão que assentava a iniciação à linguagem escrita num ensino explícito e sistemático do código ortográfico, e só depois do domínio do código, era uma espécie de pré-requisito, é que se poderia aceder à compreensão, à leitura de textos, à escrita de textos, etc, etc. Numa perspectiva oposta, havia um conjunto de pessoas que defendiam exatamente o oposto, ou seja, nós não precisamos de ensinar o código, o que nós precisamos é de colocar os miúdos a viver em ambientes ricos do ponto de vista da leitura e da escrita e promover estas interações de forma significativa, etc, etc, que os miúdos autonomamente se iriam apropriar do código alfabético. Ambas estas questões são muito criticadas, não é? E nós já sabemos que as questões não são exatamente assim, não vamos aprofundar este debate. Por outro lado, havia um conjunto de pessoas que diziam que é fundamental a gente trabalhar desde o início da escolaridade com textos em que sublinhem o caráter comunicativo e funcional da linguagem escrita e que o trabalho sobre o código seja inserido neste trabalho comunicativo. E aqui levanta-se uma questão que é, mas será que quando nós falamos sobre os métodos, estes métodos, falamos de práticas de iniciação à leitura e à escrita? É a mesma coisa? Nós temos feito alguns trabalhos que nos dizem que não são bem a mesma coisa, ou não é bem a mesma coisa. Ou seja, um dos trabalhos que nós fizemos fomos perguntar a professores do primeiro ano qual era o método de ensino com o qual se identificavam. Perguntámos igualmente quais eram as práticas de iniciação à leitura e à escrita que eles privilegiavam e fomos observar, no contexto de sala de aula, uma amostra destes professores. E aquilo que nós verificámos é que, ao abrigo da identificação com o mesmo método, existe uma diversidade imensa de práticas pedagógicas. Ou seja, caminhamos no sentido de não parece ser o método que defina as práticas pedagógicas, isto é, as práticas pedagógicas vão muito além daquilo que são os métodos que os professores dizem que utilizam. Mas, e que práticas são estas? Não é? E como é que elas se podem monitorizar para poderem evoluir? Existem instrumentos validados que promovam esta reflexão e esta reflexão sobre a prática? E não seria interessante desenvolver estes instrumentos para promover esta automonitorização das práticas, onde transformamos os próprios professores, não é? Nós falamos disto frequentemente dos miúdos e às vezes esquecemos dos professores, como autores da sua própria evolução, da concepção dos seus planos de desenvolvimento. Grimet diz-nos, sim senhor, que a construção destes instrumentos como mediadores situados, não é? Situados num contexto específico, com pessoas específicas de reflexão sobre as práticas, tem tido um impacto positivo no desenvolvimento das práticas dos professores. Então, nós temos 2 objetivos fundamentais. O primeiro, com o trabalho que vamos apresentar. O primeiro tem a ver com o desenvolvimento de um instrumento que possibilite
o desenvolvimento profissional dos professores, nomeadamente na iniciação à leitura e à escrita, e um segundo que pretende, que foi o caminho pelo qual nos permitiu desenvolver este instrumento, que é caracterizar quais foram as práticas que os professores relataram de iniciação à leitura e à escrita. Tenho aqui esta parte do método, dos participantes, etc., que eu vou só passar assim, só para terem uma noção de quem é que participou neste trabalho. Então participaram 883 professores, distribuídos por todas as regiões do NUT 2. As características dos professores, a média de idade dos 40 anos, não é? Já sabemos que a nossa classe docente está um pouco envelhecida, isto representa um pouco as características a nível nacional, com tempo de serviço docente de 17 anos e com tempo de serviço no primeiro ano, próximo dos 7 anos. Os ambientes socioeconómicos onde estes professores pertenciam eram favorecidos, desfavorecidos, heterogéneo, a população participante era diversificada. Okay? O questionário inicial foi um questionário adaptado de um estudo francês, de 2 estudos franceses, que tinham 127 questões, numa escala de 4 pontos, ou seja, os professores, para cada prática pedagógica, tinham que dizer quantas vezes a mobilizavam. E o questionário original encontrava-se dividido em 5 partes. Aspectos metodológicos do ensino da leitura, aspectos materiais do ensino da leitura, utilização de livros infantis, avaliação de competências de leitura e da escrita e questões específicas do ensino da escrita. Como é que nós fizemos para validar este instrumento? Nós juntámos estes itens todos, que eram muitos, porque a certa altura nós percebemos que alguns eram repetidos, uns reenviavam para a mesma coisa, outros... Então nós pegámos nestes itens todos e fizemos uma análise fatorial exploratória. E lá o senhor SPSS dizia, sim senhora, vocês têm condições para fazer esta análise. E encontramos não 5 dimensões, mas 7. E que dimensões eram estas? Atividades de escrita, leituras de textos, leitura de letras e sílabas, ditados ao adulto, leitura de palavras e frases, cópias e ditados e ajudas na leitura. Dos 127 itens originais, ficaram 46 que se organizaram nestas 7 dimensões, com níveis de consistência interna bons ou muito bons. A seguir, fomos aprender a fazer análise fatorial confirmatória. E eu não poderia deixar de pôr aqui este boneco. Na verdade, ele não interessa para nada. Mas é só para dizer que nós sabemos fazer estas análises e isto custou tanto a aprender que eu não podia deixar de pôr aqui o boneco. Mas, na verdade, isto é um bocado irrelevante. Podia ter só posto este quadradinho que nos diz que as medidas de ajustamento são interessantes. Ok, então, agora... Aquilo que eu vos vou mostrar são os itens, do ponto de vista do conteúdo de cada item que ficou dentro de cada dimensão. Ok? Então, para as atividades de escrita, nós tínhamos coisas como com que frequência propõe aos seus alunos para escreverem títulos adequados aos textos que escreveram, comentários que acompanham fotografias ou um acontecimento da vida da turma, fichas sobre um livro da biblioteca, banda desenhada, relatos, a continuação de um livro, o conteúdo de um diálogo, um mapa da sala de aula, cartazes a anunciar um espetáculo, um texto ou diferentes tipos de textos para serem impressos no jornal da turma, as regras de um jogo. Na dimensão de leitura de textos, com que frequência propõe aos seus alunos lerem livros infantis, poemas, enigmas, escritos do meio ambiente, a imprensa, banda desenhada, revistas para crianças, escritos explicativos, dicionários, correspondências. Na leitura de letras e sílabas, com que frequência propõe aos seus alunos lerem letras e sílabas, dizerem as sílabas de uma palavra, juntarem letras para fazerem grupos de letras ou sílabas, lerem palavras focando-se nas letras e sílabas, nomeando-as, letra a letra ou sílaba a sílaba, ligarem uma letra ou um grupo de letras aos sons correspondentes, lerem sílabas isoladas, soletrarem palavras. Ditados ao adulto. As práticas que ficaram são, num pequeno texto ditado pelo aluno, relê o que vai sendo escrito com o objetivo de facilitar a continuação da produção, encadeamento e a sequência. Os alunos ditam palavras para o professor escrever, ditam frases, ditam pequenos textos. E na leitura de frases e palavras, com que frequência pede para comparar palavras ou frases para ver o que têm em comum e diferente, completarem frases com lacunas, reconstituírem frases a partir de palavras desordenadas, lerem rótulos ou listas de palavras, reconhecerem palavras rapidamente, substituírem palavras por outras numa frase.
cópias e ditados, cópia de palavras, ditado de palavras, cópia de pequenos textos, ditado de frases, cópia de frases e as ajudas que os professores davam na leitura, não é? Quando o miúdo descodifica mal uma palavra, como é que os professores os ajudavam? A reler o que estava antes, a dizer se acha que a palavra faz sentido no contexto, ou a ler o que está a seguir. Isto, no fundo, era para nós construirmos na nossa consciência quais eram, o que é que está por trás de cada uma das dimensões. E agora vocês perguntam-se legitimamente, ok, então este é o instrumento, validado e essas coisas todas, e o que é que os professores disseram? Então, vou deixar que vocês façam apostas do que é que os professores fazem mais e do que é que os professores fazem menos, tendo em conta as dimensões e os fatores que foram aqui apresentados. Mas aquilo que nós verificámos numa amostra, naquela amostra que eu vos descrevi, a nível nacional, nós verificámos o seguinte. As atividades que eram realizadas com maior frequência estavam relacionadas com leitura de palavras e frases, leitura de letras e sílabas, cópias e ditados, e aquelas ajudas na leitura, reler o que está antes e ler o que está a seguir. As atividades que eram realizadas com menos frequência, e eu relembro que a escala era de 1 a 4, em que o 2 era poucas vezes, atividades de escrita, muito pouco realizadas, leitura de textos e ditado ao adulto. Este é o panorama dos professores que responderam a este questionário. Então, basicamente, nós temos 3 ou 4 conclusões que eu gostava de partilhar convosco. A primeira, reforçar esta ideia que as práticas de ensino vão muito para além da identificação de um determinado método. É mais complexo do que isto. Depois, dizer que os professores que participaram neste estudo centram-se mais no ensino da leitura do que no ensino da escrita. Ou seja, esta concepção tradicional do desenvolvimento da linguagem escrita, da leitura para a escrita. Depois, dizer que este instrumento parece ser um instrumento interessante que pode contribuir para a monitorização e desenvolvimento das práticas de ensino, quer do ponto de vista da monitorização individual, quer do ponto de vista da discussão e da monitorização coletiva. Ou seja, pode ser um instrumento que pode ser utilizado para formação, para discussão, para grupos de professores, etc, etc. Por fim, parece ser um instrumento que também poderá ser útil do ponto de vista da própria investigação. Para terminar, deixo-vos aqui este, em homenagem ao nosso querido Tonucci, deixo aqui este pequeno desenho. Meninos, hoje vamos aprender a escrever uma letrinha lindíssima, de orquídea, de relógio, de ostra, de sombrinha, de pomba, de corça. E a atividade que nós propomos é esta. Obrigado. Está sem som, professora. Gente, isto é os velhotes e as tecnologias. Muito obrigado, Sérgio. Vou agora passar a palavra ao professor Tiago Almeida, que nos vai falar não do ponto de vista dos professores, mas do ponto de vista das crianças, na produção de textos. Tiago. Sim, deixem-me só aqui partilhar a tela. Penso que agora vão ver corretamente. Ok. Conseguem ver, certo? Ok, muito obrigado. Bom, então antes de mais eu gostaria de começar por cumprimentar os meus colegas, não é? Atualmente colegas de mesa, porque são 2 colegas que de certa forma são muito importantes no meu percurso. Então a professora Ana Cristina Silva foi a minha orientadora de doutoramento e por quem eu tenho uma enorme estima e amizade, e de certa forma foi com ela que eu aprendi uma certa ética da escrita face à exigência que ela tinha, e só me apercebi disso há muito pouco tempo, que a maneira como ela exigiu que eu me relacionasse com a escrita da minha tese tinha em si coisas que eu na altura, quando estava a fazer o meu doutoramento, não tinha percebido e que agora são para mim mais claras. E, portanto, é para mim sempre um prazer estar com ela. E o Sérgio, que foi um colega e amigo de curso desde o início, e fizemos
together, até ele ir para todos juntos, até com um coraçãozinho, este seu humor mantém-se. Fizemos tudo juntos até ele ir para Toulouse, fazer o seu doutoramento com o Fijalkov, e vão ver como o trabalho dele, de certa forma, é importante. Ora bem, então o que é que eu venho tentar pensar convosco hoje aqui? Eu venho partilhar convosco uma parte do trabalho que a Marta Moraes Sarmento e eu estamos a desenvolver, no âmbito também do doutoramento dela, e estamos a pensar hoje especificamente, falar convosco sobre a ideia de autor e reprodutor, associado ao modo como as crianças pensam acerca da sua escrita e acerca dos processos inerentes à sua escrita. Qual é a consciência que elas têm do modo como escrevem? E se elas associam isto a uma escrita mais reprodutora, e veremos o que é isso, ou autoral, inventiva, e também veremos o que é isso. Então, a Marta está aí, portanto, depois se tiverem questões para lhe colocar também, e se ela se sentir capaz e com vontade, obviamente, poderá também responder-vos. Então, o que nós pensámos falar hoje convosco, ou o sumário, tem a ver com estes 6 pontos. Portanto, qual é o nosso ponto de partida, qual é o contexto da apresentação e os seus referenciais teóricos, sobre o que é que nós estamos a fazer e como estamos a fazer, o que é que dizem os autores, neste caso as crianças, acerca das suas, os alunos, acerca das suas escritas. Faremos uma espécie de síntese no final e, para finalizar, deixaremos aqui uma outra ideia para continuarmos a pensar para além desta apresentação. Ora, o que é que nós nos propomos pensar? Basicamente, o nosso ponto de partida foi problematizar como é que as crianças de 3º e 4º ano de escolaridade se pensam autores, escritores e se enquadram num determinado modo de ser aluno que escreve. Ou seja, nós fomos tentar pensar se as crianças se relacionam com a sua escrita dentro de um conjunto de categorias que estão associados a modos de ver o mundo, pensar o mundo e de estar no mundo. Para isso nós partimos de 2 referenciais teóricos. Um primeiro, que tem como ponto de partida estudos sociohistóricos, se quiserem, e que resultam nos trabalhos de Bardier, Chartier, acima de tudo, que basicamente têm evidenciado, através dos seus trabalhos historiográficos, de que a leitura e a escrita aparece associada em diferentes tempos socio-históricos a formas específicas de aprendizagem, quer de como se aprende a ler, a formas específicas de como se aprende a escrever e a usos muito concretos de leitura e escrita. O que é interessante nós percebermos aqui nestes trabalhos socio-históricos ou históricos, ou histórico-genealógicos, é que a escrita aparece associada a um gesto político, isto é, há uma intenção, através da leitura e da escrita, do que se lê, do que se escreve, de conduzir o olhar e o pensamento dos indivíduos. Okay? Ler para descobrir a verdade da Sagrada Escritura, por exemplo, é um dos aspectos muito marcados do período protestante. Note-se que não era apenas então uma questão técnica, mas a leitura e a escrita apareciam então como um instrumento político, ou aparecem associados a um instrumento político de como interpretar o mundo. Ora, nós poderíamos dizer que há um autor próximo de todos nós, que é o professor David R. Olson, psicólogo canadiano ainda vivo, mas já muito antigo, que procura fazer essa ligação entre a construção social e histórica da mente e a sua relação com a leitura e com a escrita. E o que ele nos diz é que, de certa forma, a leitura e a escrita, quando encaradas como uma técnica de descodificação ou como uma técnica de codificação, elas limitam as possibilidades de a leitura e a escrita serem um instrumento de pensamento. E que, acima de tudo, a leitura e a escrita podem e devem ser um instrumento de pensamento sobre nós, sobre a vida e sobre o mundo. E, portanto, há 2 livros que eu diria que são muito importantes para quem quiser abarcar o trabalho do professor David R. Olson, O Mundo no Papel e A Mente no Papel. Então o que nós tentámos pensar foi, será que a escrita e a leitura são de facto práticas de subjetivação? Entenda-se aqui subjetivação como uma forma que nós temos de aprender de maneira dócil e pouco coerciva
sobre qual é o nosso lugar no mundo, qual é o papel de ser homem branco, qual é o papel de ser mulher, qual é o papel de ser europeu, e de que forma é que na escola nos vinculam textos que nos ajudam a pensar de uma determinada maneira sobre nós e sobre os outros. E se nós conseguimos escrever para além daquilo que são os cânones escolares impostos ou não dentro da sala de aula. Vamos tentar perceber se isto depois se relaciona com um conjunto de outras variáveis, mas para já era este o foco que eu gostaria que nós levássemos. Então, o que nós poderemos pensar na sequência disto que eu vos disse e a partir do que o Popkewitz e o Júlio Gropacki nos dizem é que dentro da educação escolar nós aprendemos disposições, sensibilidades, hábitos e maneiras sobre conhecer, reconhecer e atuar sobre o que se conhece, ou seja, a escola funciona como um lugar em que nós aprendemos a comportar-nos de acordo com uma forma de ser totalmente universalizada e homogeneizada, com variações, obviamente, mas pouco disponível para uma verdadeira, se quisermos, inventividade de si, e também que aparece associada a formas de pensar, ser e agir. Ou seja, é quase como se encontrássemos na educação escolar uma forma de aprendermos a ser um cidadão político, mas com determinadas regras que nos dizem o que é normal e o que não é normal. Ora, o que Olson nos vem dizer é que parece que há poucas dúvidas de que a leitura e a escrita assumem um papel crítico em deixar de pensar sobre as coisas para pensar sobre as representações dessas coisas. Isto é, pensar sobre o pensamento. E eu penso que aqui se une um bocadinho estas duas comunicações anteriores, no sentido de que o que o Olson nos está a dizer é que a escrita e a leitura são também elas uma ferramenta de metalinguagem. Pensar para além do que está, pensar sobre a linguagem. Então, o que lemos, como lemos e o que escrevemos e como escrevemos são, de certa forma, dispositivos de subjetivação porque, de certa forma, nos dizem a forma como nós nos devemos comportar e a forma como nós nos devemos relacionar com o mundo. Então, a escrita e a leitura, o que se lê e o que se escreve, tem uma relação com a verdade, normalmente. E esse é o lugar da escrita dentro da sala de aula. Quando eu respondo a uma pergunta de interpretação, é para dizer a verdade do texto, é para que o meu professor, a autoridade máxima, reconheça o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Não é necessariamente para poder pensar sobre o que está no texto. E é muito interessante ver o que os miúdos têm a dizer acerca disso. Então, algumas perguntas. Será que há uma forma certa de escrever, para além das dimensões, obviamente, ortográficas e linguísticas? Quando digo certo será que há coisas que se podem escrever e há coisas que não se podem escrever? Será que tudo o que está escrito e tudo o que se lê tem uma relação com a verdade? Por exemplo, eu posso contestar uma moral subjacente a uma história que vem no manual escolar? Será que a interpretação é um veículo de conhecer a verdade do texto e afirmar a verdade do texto? Ou será que eu posso ter e construir opiniões diferentes? E quando eu sinto que não posso, o que é que dita que eu posso ou não posso construir leituras diferentes quando me perguntam a minha opinião? Então, nós, para hoje, pensámos responder a duas questões de partida. Quais as categorias que emergem no discurso das crianças relativamente à autoria escrita de texto e como é que essas categorias informam o modo como se constituem e representam alunos, escritores, autores. Então, a nossa hipótese é, então, que os modos de ensinar e os modos de aprender existe uma relação subordinada ao tipo de sujeito escolar que se produz no interior da instituição escolar. Neste caso, ao modo como eles se veem alunos, escritores, autores. Então, como é que nós estamos a fazer? Ou a tentar perceber a relação destas ideias e variáveis? Nós adaptámos para verem como de facto o Sérgio disse, e bem, isto está tudo encadeado. Portanto, nós adaptámos o instrumento que o Sérgio desenvolveu no seu doutoramento em 2014, utilizámos esse e a tese dele como ponto de partida, e utilizámos apenas os fatores que ele reconheceu associados à leitura de textos, a atividades de escrita e à leitura de palavras e frase, porque não nos interessava tanto como é que eles dizem que ensinam, mas qual é o trabalho de texto que eles afirmam fazer. Fizemos também uma análise fatorial, os fatores obviamente são diferentes porque os itens são diferentes, mas basicamente
conseguimos agrupar esses professores em clusters que por acaso também eram 3. Uns que tinham atividades mais de exploração textual, um que tinham atividades mais de exploração de atividade de comportamento de frases e textos, e uns que tinham mais de ditado e cópia. Para esses professores, numa terceira fase, nós fomos entrevistar os professores para tentarmos perceber qual a consciência que os professores têm sobre as suas práticas e qual é a relação que eles estabelecem entre as suas práticas e a intencionalidade educativa. Fomos observar as interações que são estabelecidas sempre que há momentos de escrita no interior da sala de aula e tentar perceber o que é dito e qual é o impacto entre o que é dito e aquilo que é a ação e o modo como os miúdos pensam acerca das suas escritas. Fomos fazer grupos focais com as crianças no sentido de pensar 4 dimensões, já vos direi quais, e fizemos a análise de texto destas crianças a partir das mesmas categorias que utilizámos para codificar as entrevistas dos professores, a observação e os grupos focais. Ora então, hoje, especificamente, nós vamos tentar pensar convosco os resultados dos grupos focais com as crianças, que tinham basicamente 4 grandes dimensões. Sobre a escrita, o que é, como se escreve e para que serve. Leitura, o que é, não são as perguntas do guião, está bem? São os objetivos que nós procurávamos perceber. O que é, como se lê e para que serve, ler. A interpretação, o que é, como se interpreta e para que serve. E o autor, o que é e quem é um autor, quem pode e não pode ser um autor-escritor. A pergunta do como tem a tentativa de tentarmos compreender qual é a consciência metalinguística que os miúdos têm sobre os processos de escrita, os processos de leitura e os processos de interpretação. Ora, para a análise de dados, nós recorremos ao MaxQDA para realizar a análise de conteúdo e, neste caso específico, cada turma foi considerada um caso de análise para que nós pudéssemos cruzar os dados recolhidos nas entrevistas, os dados recolhidos nas observações, nos grupos focais e nos textos a partir de categorias principais, subcategorias e categorias de análise concretamente. E este procedimento está descrito num texto também de colegas da casa, não me recordo do primeiro nome da autora Santos, mas da professora Vera Monteiro e da professora Lourdes Mata, no manual sobre o uso do MaxQDA em estudos qualitativos. Ora então, nós vamos apresentar esses resultados dos grupos focais e especificamente acerca de um dos grupos, que é o grupo de autor. Qual é a visão que os miúdos e que as miúdas têm sobre a sua escrita enquanto autoral ou não? Então, o que é que dizem estes autores? Gostava de partilhar convosco aqui um excerto de uma interação que a Marta estabeleceu. Diz a Marta: ok, o que é, na vossa opinião, um autor? Diz a MP, é um criador de magia e de fantasia. A professora Ana Cristina Silva dirá o mesmo, porque ela própria faz isso, não é? No seu dia-a-dia recorrente. MP, eu acho que podia ser um autor. Marta pergunta, e tu, LT, achas que és um autor? O LT responde, não. Ok, então o que é que te diferencia? O que é diferente entre ti e um autor? Diz o LT, tudo. E o que é este tudo? O que é que o distingue? O que é que distingue a sua escrita de uma escrita autoral? Ora, quando nós fomos tentar então perceber quais são as características que estas crianças atribuem à ideia de autor, escritor, nós percebemos que uma delas, e é talvez a categoria com maior peso, ou que aparece mais vezes, tem a ver com a criatividade, aparecendo logo depois a ideia de que um autor escreve livros, portanto um autor escreve obra, escreve, não é? Escreve livros, acho que isso diz tudo. Um autor deve pensar e deve conhecer, deve saber, deve ser inteligente, não pode ser burro, são coisas que aparecem. Um aspecto muito interessante que me parece aqui na resposta dos miúdos e das miúdas é que um autor pensa no destinatário, esta consciência de que um autor tem uma escrita que tem um destinatário é interessante, e vamos ver que esta ideia de destinatário é uma ideia muito importante para a análise seguinte. E depois aparecem aspectos, aparece aqui uma outra que é tem vontade e prazer em escrever, e depois aparecem aspectos associados à técnica propriamente dita. Ou seja, os miúdos reconhecem que acima de tudo são um conjunto de características que não têm tanto a ver com o domínio da escrita, mas aparecem algumas, como a caligrafia, tem que ser um bom leitor, tem que escrever bem, e o escrever bem é escrever de acordo com as regras
estruturais e procedimentais de escrita, implica esforço, é preciso um esforço para ser autor e, embora tenha uma cotação quase insignificante, mas acho interessante trazer esta ideia de que é um gesto solitário, e até a parte do diálogo em que isto surge é interessante, porque há miúdos que contestam essa ideia, não tem nada a cotar, e há uma resposta muito contundente que diz assim, não, quando se escreve tem que se estar só. Acho essa ideia interessante. De certa forma, acho que quando nós escrevemos na sala de aula nunca estamos só, não é? E isso é interessante. Ora bem, então o que é que eles reconhecem em si enquanto autores e escritores? Quase 60% da categoria que aparece aqui tem a ver com a negatividade constituinte. É um conceito sociológico do professor Manuel Sarmento que diz o quê? Que as crianças se relacionam com um determinado atributo a partir do que elas não têm. E, portanto, 59% das crianças dizem eu não tenho nada de autor, ou eu não sou adulto, ou eu não consigo escrever como um autor, eu não domino as palavras como um autor, eu não conheço, eu não sou tão inteligente. Essa é a ideia da negatividade constituinte. Por ter tanto peso, nós vamos retirá-la na análise seguinte e já vão perceber porquê. Então o que é que aparece depois? Eles reconhecem o esforço, reconhecem que são bons leitores ou que tentam ser bons leitores, alguns reconhecem a criatividade, alguns reconhecem o prazer, alguns reconhecem a caligrafia e uma ideia interessante que é eu sou livre como um autor, no sentido em que eu posso escrever como um autor. Mas será que eles são mesmo livres ou não? É uma ideia interessante e já vamos ver isso. Se vocês repararem, o que os une aqui aos autores são as dimensões técnicas. Eles quase que se excluem da semelhança dos aspectos mais centrados no pensamento, no conhecimento e na criatividade. E esse dado é um dado interessante porque quando nós fazemos uma análise de clusters qualitativa, vejam bem o que nós evoluímos na análise de dados qualitativo, nós percebemos aqui 3 agrupamentos. Um que tem a ver com um conjunto de variáveis dispersas, que tem a ver com a dimensão técnica da escrita, que tanto dá para o modo de ser reprodutor, como dá para o modo de ser escritor inventivo. E estas são 2 categorias teóricas assentes no princípio do que é uma escrita autoral e no princípio do que é uma escrita histórica, socio-histórica, neste perspectivo, que procura reproduzir uma determinada relação com a verdade. E o que nós percebemos aqui são 2 aspectos que eu acho que são mesmo muito, muito interessantes para pensarmos. O modo de ser escritor-reprodutor, a categoria que está mais associada a este cluster é o pensar no destinatário. E que destinatário é este? Ou seja, aquilo que limita a liberdade da escrita é uma grande consciência de que para quem é que eu estou a escrever. É muito interessante os miúdos responderem-nos isto. E vamos ver que destinatário é este que eles têm dentro deles. Por outro lado, o modo de ser escritor inventivo tem 2 dimensões, 2 grandes fatores associados. O pensamento-conhecimento, ou seja, a ideia que eles asseguram, há uma expressão muito gira que é um autor pensa, até ficar com o cérebro inchado. Quase que parece a história do Dom Quixote, não é? Na ideia de que o Dom Quixote não ficava com o cérebro inchado, mas com líquido no cérebro. E a criatividade. São os 2 fatores que eles... são as 2 categorias que aparecem mais associadas a esta categoria estrutural de modo de ser escritor inventivo. Ora, para não me alongar muito mais, nós depois fomos fazer então uma conexão de códigos, em que procurámos estes códigos estruturais e que têm uma conotação teórico-conceptual, que é o modo de ser escritor inventivo, de acordo com aquilo que conseguimos nos robustecer do ponto de vista da literatura, e o modo de ser escritor reprodutor. E o que nós percebemos é que os miúdos reconhecem em si, autores e escritores, muito mais aspectos do modo de ser escritor reprodutor do que modos de ser escritor inventivo. As cores são as cores que o Max QDA nos dá com um mapa de calor, ok? Portanto, tem uma leitura de há aqui qualquer coisa que é importante pensar. Relativamente ao autor, é interessante que eles reconhecem no autor as características de um modo de ser escritor-reprodutor e um modo de ser escritor-autor. E eu acho este dado interessante. Eles não reconhecem em si a possibilidade de ir para além de uma determinada forma de escrever. Ou seja, então, aquela ideia da funcionalidade, há qualquer coisa que não está a acontecer. A escrita tem uma função técnica, mas está fora da vida. E se nós dizemos que a escrita é uma forma de pensar sobre a vida, alguma coisa temos que conseguir fazer nesse sentido, digo eu. Então, uma espécie de síntese. As crianças tendem a desconsiderar as suas competências para ser autores-escritores.
O modo de ser escritor-reprodutor tem categorias técnicas, embora prevaleça o destinatário como categoria com mais peso. Este destinatário tende a ser a professora ou o arquétipo de professora na escrita produzida fora e dentro da escola. É um dado que nós não partilhamos aqui, mas normalmente há esta ideia de que eu tenho que escrever de acordo com o que a professora diz, os temas da escrita são aqueles que são vinculados dentro da escola. É quase como se a professora, a regra, a autoridade da escrita, tem dentro deles esta figura, este destinatário que é a professora. O modo de ser escritor inventivo tem como categorias com maior peso o pensamento, o conhecimento e a criatividade, e as crianças tendem a reconhecer na sua escrita um modo de ser escritor-reprodutor e na escrita dos autores e escritores ambos os modos. Então, de certa forma, é quase como se nós encontrássemos aqui, dentro desta ideia de destinatário, que os miúdos, quando escrevem, têm que continuar a ter uma caligrafia bonita, têm que escrever bem, têm que escrever de acordo com as regras, e que, de certa forma, o professor é uma autoridade que permanece para além da sala de aula. Então, para finalizar, nós gostávamos de pensar convosco, a partir do Olsen, nesta ideia. A nossa concepção moderna do mundo e a nossa concepção moderna de nós próprios são, podemos dizer, subprodutos da invenção de um mundo em papel. Esta frase é absolutamente maravilhosa e é a última frase do livro do Olsen, O Mundo em Papel. E acho que nos ajuda a pensar muito bem de que a escrita e a leitura, enquanto práticas culturalmente situadas e historicamente situadas, são muito mais do que um domínio técnico. E, portanto, a pergunta que nós podemos fazer é que não é só uma forma de olhar o mundo que nós aprendemos através da leitura e da escrita, mas uma forma de me relacionar com o mundo. Ora, o Olsen diz-nos que nós temos que pensar sobre a linguagem e a escrita e a leitura, que devem ser um veículo para pensar sobre a linguagem e que pensar sobre a linguagem requer metalinguagem. Ele continua, e que a metalinguagem é a chave para o desenvolvimento de uma forma particular de racionalidade. Podemos, então, pensar a escrita e a leitura como um dispositivo que nos permite problematizar a vida, problematizar o mundo, o mesmo é dizer, problematizar a experiência enquanto a experienciamos. A leitura e a escrita como forma de unir vida e pensamento no interior da escola. Eu acho que isto vai muito ao encontro do que o Sérgio estava a procurar dizer, que é a escrita não aparece fora do contexto onde nós habitamos, mas muitas vezes a escola não permite que a escrita que representa a vida tenha lugar dentro da escola e que nos permita pensar sobre nós e sobre a nossa relação com a vida. E é isso que nos ocupa e é sobre isso que nós andamos a tentar pensar. E estamos muito curiosos para começar a codificar as observações e os dizeres dos professores. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa por estes 4 minutos e 34 segundos a mais. Obrigado. Ora, lá tenho eu que desligar o microfone, ligar o microfone. Muito obrigado ao Tiago e ao Sérgio pelas brilhantes apresentações, gostei particularmente, até porque acho que todas as 3 apresentações nos une esta preocupação de que a linguagem escrita possa ser dominada pelas crianças no sentido de dominarem a própria vida. E, portanto, eu abri um espaço de perguntas, nós somos só 3 habitualmente, acho que isto não tem tido espaço de perguntas, mas como nós somos, no geral, socio-interacionistas, acreditamos que não falamos para nós próprios e é dessa interação com os outros que nós próprios podemos evoluir e a nossa audiência poderá discutir aquilo que nós procuramos passar. A Madalena levantou a mão, eu acho que ela pode ligar o microfone e pôr a sua pergunta. Madalena Madeira. Olá, bom dia, já me estão a ouvir? Estamos a ouvir, eu não a estou a ver, mas eu liguei. Já. Já está a ver? Já estou, sim, senhora. Antes de mais, bom dia a todos. Um cumprimento especial à professora Ana Cristina. Não sei se ela me está a reconhecer, mas foi minha professora nos pré-históricos anos 90 cá em Beja, no ISPA. Pois, eu isso estava a reconhecer, que era em Beja. E eu sou docente do primeiro ciclo, portanto estou do outro lado do espelho.
não é tanto uma questão, mas é um comentário. Portanto, realçar a importância do que aprendi em relação à leitura e à escrita, com a professora Ana Cristina e a doutora Margarida Alves Martins, onde se punha nos anos 80, 90 a grande questão dos métodos, qual era o melhor método de aprendizagem da leitura e da escrita, e aprendi com elas que os métodos é uma questão secundária, o mais importante são as práticas pedagógicas, que continua perfeitamente na ordem do dia, como vimos nas apresentações atuais. Depois, gostei das apresentações todas, a minha presença neste colóquio é para, voltei um bocado à casa, para atualizar conhecimentos, e gostei das apresentações e, sobretudo, a última apresentação do Tiago, levo muitas questões de reflexão, porque não é tantas questões técnicas, mas é para o que está para além da leitura e para além da escrita. A questão da formação dos leitores as questões técnicas da leitura e da escrita. Depois, como o ambiente é bem disposto, dizer que gostei muito da questão do O de Corsa com S ou com C cedilhado. E era só. Bom dia a todos e obrigado por tudo. Obrigada, Madalena, pela sua intervenção. Mais questões que queiram colocar? O Sérgio tem questões para colocar. Tem uma mãozinha levantada. Estava só a contribuir positivamente, a dizer que sim, senhora, gostei do comentário. Inês, que está aí com a sua criança, não quer pôr nenhuma questão, olha, falámos de coisas importantes para o seu futuro. Desculpa a minha relação consigo, mas é a pessoa que eu estou a ver. Eu sei que eu queria colocar uma questão ao Sérgio, no sentido em que ele falou, mas não foi muito específico. E estou a colocar esta questão para ganhar tempo, enquanto vocês, no geral, pensam em algumas questões. É só por isso. Quer dizer, não é só por isso. Porque acabou por desenvolver menos esse aspecto e falou de que o instrumento pode ser usado como, no fundo, um instrumento de automonitorização e desenvolvimento profissional por parte dos professores. Como é que está a pensar utilizar esse instrumento dentro dessa perspectiva? Mas já faço uma pergunta, se não houver mais nenhuma. Está a professora a fazer perguntas difíceis a esta hora. Eu não sei lá. Não, estou a brincar, eu sei. Então, aquilo que nós estávamos a pensar era que o instrumento e a resposta ao instrumento servisse como uma espécie de termómetro. Ou seja, era o ponto inicial para desenhar um programa de intervenção, de reflexão, de desenvolvimento, onde os próprios professores pertencentes a um grupo, a um determinado contexto, a uma escola, ou professores juntos num determinado grupo de formação ou desenvolvimento, pudessem utilizar a resposta àquele questionário como forma de situar as suas práticas e ser esse o ponto de partida para a reflexão e para o desenvolvimento das práticas de ensino da leitura e da escrita. No fundo, era esta a ideia. Acho que é uma ideia muito relevante e pertinente. Não sei se durante a minha pergunta e a intervenção do professor Tiago, do professor Sérgio, peço desculpa, alguém pensou em alguma questão que gostasse de fazer? Isto assim ainda é mais complicado, porque a gente nem está a ver as pessoas. Estão aqui 50, mas nós só estamos a ver meia dúzia de pessoas. Eu posso lançar aqui uma questão aqui para ajudar as pessoas a pensarem. E aproveitando aquele slogan do BISPA, não é, que nós tínhamos há um tempo, que era "Juntos vamos mudar o mundo", eu acho que era assim. Era. Lançar aqui a questão para o Tiago, se é pela escrita que nós mudamos o mundo. Sérgio,
Obrigado pela pergunta e deixa-me dizer-te que cada vez mais a minha resposta tende a ser sim. Não tem a ver com ações, não tem a ver com a formação, não tem a ver com a relação, tem a ver com o que se deixa escrito. Tem a ver com o que se deixa escrito para quem há de vir. E para quem há de vir, poder agarrar no que se escreveu e, a partir do que se escreveu, pensar-se e transformar-se. Sim, acho que escrita e leitura são veículos de mudar o mundo, sem dúvida nenhuma. E a questão é mesmo essa, que é que tipo de leitor e que tipo de escritor é que nós produzimos no interior das nossas escolas. E pronto, e o tema tem sido esse, que é problematizar isso mesmo. Obrigado pela pergunta. Eu diria que sim. E o que é que tu achas? Achas que sim, que é através da escrita que mudamos o mundo? A Cristina tem ideia que sim, que também responderá que sim. Deu a mesma resposta que o Afonso Cruz. O Afonso Cruz, eu entrevistei o Afonso Cruz há pouco tempo numa coisa que se chama As Conversas no Divã, é uma rubrica que nós temos no âmbito do ISPA. O Afonso Cruz é um excelente escritor, quer de romances, quer de literatura infantil. Quem não conhece, recomendo vivamente. E ele tem a ideia de que a escrita é, no fundo, um testemunho de posteridade. Eu interessa mais, portanto, a primeira parte da escrita, eu interessa mais a escrita e a leitura como um instrumento de evolução, de mudança, que é o sonho de todos os escritores. Aliás, o Vargas Llosa, que é um outro escritor particularmente relevante, disse que ninguém escreve romances se não quer mudar o mundo. E isso faz-me, eu também tinha uma pergunta de reserva para o Tiago, gostei imenso do seu trabalho, que é, pronto, já percebemos que a escola incentiva, de algum modo, o escritor reprodutor, de forma a corresponder às expectativas da autoridade, da figura da autoridade, que é... portanto, qual é a evolução que acha que a escola terá de fazer para passarmos de um escritor reprodutor para um escritor inventivo? Tendo em conta, sobretudo, que a imaginação é um apanágio de ser criança, digamos assim. Eu não vim aqui para dar soluções. As perguntas complexas antes de logo. Só para ficar claro que eu não vim aqui dar soluções, eu só vim aqui dizer o que... Não é? Pronto, não, estou a brincar. Mas posso pensar em conjunto com toda a gente e agradecer a pergunta sem querer cair no erro de Salvador, não é? Portanto, da ideia de que agora há aqui uma forma certa de fazer as coisas. Mas eu diria que eu tenho-me apaixonado bastante pelo trabalho do David Olson, porque me parece que ele junta duas coisas que nos últimos tempos, em algum momento, entram em algum conflito, não é? Dentro do meu trabalho, que é uma perspectiva histórico-filosófica do problema e a maneira como como é que esse mesmo problema está relacionado com a maneira como nós construímos uma mente, que é uma mente socio-histórica, ou seja, de certa forma há um agenciamento histórico que nos determina, no nosso tempo, acerca do modo como nós lemos e pensamos o mundo. Então, há duas coisas que eu acho que vão muito ao encontro até do trabalho do Sérgio, que é, eu não sei se tem tanto a ver, por exemplo, com o método, ou com a prática, mas se não tem a ver com o exercício ético da leitura e da escrita que se pode viver dentro da escola. Ou seja, neste caso, deixa de ser uma coisa que se ensina e que se aprende e passa a ser uma coisa que se vive. E este viver é que é partilhada entre professor e aluno numa certa relação com a escrita. E isso é muito interessante. Nós percebemos nas escolas de formação inicial a seguinte pergunta que eu faço todos os anos. Quem é que aqui acha que é importante ler e escrever? Toda a gente põe no braço no ar. Pergunta seguinte, quem é que aqui está a ler um livro? Quem é que aqui escreve regularmente? E há um conjunto de coisas que eu acho que são interessantes e que o Fijalkov, por exemplo, nos ajuda a pensar. Os 10 minutos de leitor dentro da sala. É uma forma de uma vivência ética da leitura. Por exemplo, escrevermos, mas não é o professor a fazer trabalho burocrático, é o professor a ler ao mesmo tempo que os alunos. Escrever ao mesmo tempo, pensar sobre a escrita e que a escrita não tenha uma coisa de avaliação, mas que tenha uma coisa de escrita de si, de relação consigo. Isso tem dentro e tem espaço dentro da escola. Acho que o convite é como é que nós
podemos pensar com os professores o lugar desta escrita dentro da instituição escolar? E obrigado pela pergunta. E obrigado pela resposta. Obrigado pela resposta. Mais questões? Já agora, apesar de eu acho que não está, para quem não está neste momento a ler um livro e é docente ou estudante, e que vai fazer formação de professores ou educadores, recomendo vivamente este livro do Daniel Panac, que era um professor, que se chama Como um Romance, porque nos deixa ver as dificuldades que as crianças e os adolescentes podem ter na leitura e que se lê como um romance. Mais questões? Acho que o Sérgio tem uma pergunta, ele tem o braço no ar. Ou já tinha? Bem, a gente faz perguntas entre nós. Já tirou. Não, mas sim, é mais um comentário, uma provocação para todos, do que propriamente. Pode ser que alguém, a partir da provocação, se sinta mais motivado para lançar alguma questão ou comentário, não é? Sintam-se à vontade. Então, na sequência desta conversa, 3 ideias que eu gostava de partilhar convosco. A primeira, a necessidade de nós nos pormos coletivamente, não é? Aqui na sequência desta apresentação que o Tiago nos convocou para pensar, nós pensarmos coletivamente para que é que queremos a escola, para que é que serve, como é que está organizada, qual é o objetivo, de que forma é que a escola se torna um instrumento para a sociedade. E nós temos que pensar nela, uma primeira. E uma segunda fez-me lembrar de uma frase do Almada Negreiros, que ele dizia: quando eu nasci, todas as frases para mudar o mundo já estavam escritas. Agora falta uma coisa: mudar o mundo. Mudar o mundo. É mudar o mundo. Portanto, tiveram uma mesa de 3 revolucionários empenhados em mudar o mundo. Posso só aqui reagir à provocação do Sérgio? Já agora, sempre foi assim, né? Nós sempre trocámos umas bolas. Está bem, não, mas é rápido. Olha, na mesma linha por acaso é o mesmo autor, mas não tem nada a ver com a escrita, é o David Olson. Ele tem um livro que é Teoria Psicológica e a Reforma Educacional. E ele tem uma frase, ele tem uma questão muito interessante, porque ele vai analisar mais uma vez o lugar histórico da história, da escola, e de certa forma, num texto que escrevi com o Jorge Ramos do O, a partir desse livro, nós chegámos a uma ideia interessante, que é: a escola no seu tempo socio-histórico teve sempre confrontada com o fracasso. Ou seja, a escola do seu tempo nunca foi historicamente suficientemente boa para o seu tempo. Porque ela teve sempre em conflito 2 dimensões interessantes, que eu acho que vai muito ao encontro do que tu estás a dizer, que é, por um lado, a formação do indivíduo, ou seja, como é que eu crio uma escola que no interior promove o devir de si, a transformação de si, a construção da liberdade, da inventividade de si, cada um ser uma espécie de obra de arte de si, e ao mesmo tempo, como é que essa mesma instituição forma para o mundo. É uma questão rossiana, se quiseres, não é? E esse paradoxo é extraordinariamente difícil de viver na escola. E um professor vive esse paradoxo todos os dias, porque lhe dizem: não, atenção aos miúdos, atenção ao desenvolvimento dos miúdos, atenção à individualidade dos miúdos. Mas também todos os dias lhe dizem: atenção, porque há o PISA, atenção que temos que preparar o futuro. Qual é o indivíduo do futuro que nós queremos? E isso é de facto um paradoxo que eu acho que vale muito, muito a pena pensar, e que tem muito a ver com essa pergunta maior que tu fizeste, que é: o que é uma escola, ou o que pode a escola, ou o que pode a educação? Olha, que consigamos continuar juntos a pensar sobre isso. Perguntas, questões. Estão todos esmagados. Eu acho que, sendo assim, estamos a aproximar-nos do fim. Se não há questões, eu gostava que saíssem daqui, pelo menos com muitas pontas soltas para poderem refletir sobre a mudança e sobre o facto de nós não nos encaixarmos em caixas como o PISA, o programa, etc., porque nós, enquanto agentes educativos,
podemos ser mais livres do que aquilo que pensamos que somos. E podemos levar esta onda de mudança aos nossos colegas ou futuros colegas. Se não há mais questões, eu vou terminar, e vou terminar, eu terminava as minhas aulas ultimamente com poesia, vou terminar com 2 linhas poéticas do Daniel Pennac, exatamente em relação àquilo que se calhar às vezes as escolas fazem dos livros, da literatura e de outro tipo de livros, e aquilo que a escola poderá fazer. E então diz ele: em linguagem figurada, um livro volumoso é um tijolo. Desatem os laços e o tijolo transforma-se em nuvem. E com estas palavras do Daniel Pennac, despeço-me, agradecendo aos meus colegas, o Tiago Almeida e Sérgio Gaitas, e vão almoçar, e dentro de 1h15 temos novamente o professor Sérgio Gaitas a falar de algo tão relevante como a escola inclusiva. Muito boa tarde e muito obrigado a todos e a todas pela vossa presença.